Olá, meu povo, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal do Instituto Anabolise. E eu sei que se você tá aí para começar no consultório, para começar na clínica, surge aquela dúvida cruel. E agora, o que eu compro? Uma balança de bioimpedância ou eu vou usar a antropometria? Bom, nesse vídeo de hoje você vai aprender tudo sobre esses dois métodos de composição e eu tenho certeza que você vai sair daqui decidido sobre qual método utilizar. Vamos lá? Bom, primeira coisa que você precisa saber, todos os métodos, existem inúmeros e todos os métodos vão ter as suas vantagens e as suas desvantagens. Então, todos eles possuem limitações e não dá pra gente usar o padrão ouro da avaliação da composição, que seria o DEXA, né? Então, a gente vem para a nossa realidade e começa a analisar a partir daí. Então, essa realidade, ela tem que estar muito clara para você. Qual é essa realidade, Faina? A realidade dos pacientes que você atende. Então, primeira coisa que você tem que ter bem definida aí é qual que é o nicho de atendimento, qual o seu público-alvo, tá? Porque vai mudar muito se o seu público é renal, se o seu público é criança, se é gestante, se é idoso, se é atleta. Então, isso precisa estar bem definido, certo? Então, primeiro, se você não tem um nicho, você precisa fazer isso o quanto antes. Já falamos disso em outros vídeos também, o quanto é importante. Então, escolha o seu nicho e aí sim, depois você vai escolher o método de avaliação, beleza? Bom, agora falando dos métodos de avaliação, tanto a bio quanto a antropometria são métodos fáceis, da gente aplicar, são métodos que não são invasivos, são bem tranquilos, porém diferem muito um do outro na parte prática, na execução, que é o que eu vou trazer agora, essas diferenças para você ter bem claro aí o que seria possível para você ou não, certo? E no final do vídeo a gente faz uma conclusão e, claro, você também vai conseguir concluir aí para a sua realidade o que é melhor, se é a antropometria ou a bioimpedância. Então vamos começar com a bioimpedância. Bom, para quem não conhece, a bioimpedância é uma balança que ela mede a nossa composição corporal pela passagem de corrente elétrica. E qual que é a ideia da bio, explicando de um jeito bem fácil para você entender? Onde tem água no nosso corpo é onde essa corrente elétrica passa com mais facilidade. E é assim que é medido essa composição corporal, Então, se essa corrente elétrica passa mais fácil pelo nosso corpo, teoricamente a gente tem menos gordura, porque a gordura impede um pouco essa passagem, ela dificulta essa passagem de corrente elétrica, beleza? Só que quando a gente sabe disso, então, já fica bem claro pra gente que qualquer coisa que mude a composição de água do nosso corpo, a gente sabe que em média, um adulto tem aí 70% de água no corpo, criança tem mais, idoso tem menos. Então, qualquer coisa que interfere nesse volume de água vai interferir no resultado da bioimpedância. Por isso que existe um protocolo que é adequado, ser feito antes de uma avaliação de bioimpedância. Aí a gente entra nesse primeiro ponto. Então, muitos lugares que até vendem a bioimpedância não orientam quanto ao protocolo. Então, uma das coisas, por exemplo, ficar 4 horas em jejum, porque se tiver comida, líquido ali dentro do estômago, isso interfere na passagem de corrente, vai interferir, claro, no resultado final. Se a pessoa toma diurético, também interfere. Então, quantas pessoas hoje não tomam medicação para hipertensão, que normalmente são diuréticos, a maioria, a pessoa toma um chá verde, um chá de hibisco, enfim, o café é diurético. Tudo isso pode atrapalhar, porque a pessoa pode chegar um pouco mais desidratada. E o contrário também, se ela está hiperidratada ou se ela está com alguma retenção, pode ser por tensão pré-menstrual, pode ser retenção porque realmente ela está fazendo ali um edema, tem um desequilíbrio às vezes por conta de alguma doença, ou está retido porque está inflamado. Muitos pacientes são retidos aí por conta disso, ou no caso do atleta, tá um pouco mais retido porque lesionou, aí começa a tomar anti-inflamatório, aí retém líquido, corticoide, por exemplo, quem usa corticoide, retém muito líquido. Tudo isso altera o resultado da bioimpedância. Já estão entendendo? Um pouquinho aí dessa realidade? Então, para você conseguir realmente ter a máxima precisão, porque tudo isso você precisa então entender sobre os métodos, conhecer os métodos a fundo, é entender isso. Qual que é a precisão, qual que é a exatidão, quais fórmulas eu consigo aplicar com esse método. Então, com a bioimpedância, a gente tem essas limitações.
tá? E aí a precisão não vai ser tão boa, ela pode superestimar a quantidade, por exemplo, de gordura corporal ou pode subestimar, então pode errar para cima ou para baixo. E dependendo, claro, do tamanho dessa alteração do volume de água, vai ser uma alteração maior no resultado final, beleza? Bom, esse é um ponto, já esclarecemos. Segundo ponto, alguns estudos trazem que a bioimpedância a gente tem também diversos tipos. Tem bioimpedância que o povo vende baratinho, que é só com um braço, não sei se vocês já fizeram, que é só na mão aqui. Tem bioimpedância que é só nas solas dos pés, que tem aquela plaquinha que é onde vai passar a corrente elétrica. Tudo isso, né, altera o resultado, porque a corrente elétrica ela vai passar só aqui, e aí vai ter uma fórmula que vai predizer então qual seria a equação, isso vai cair numa equação, né, e vai predizer então qual seria a porcentagem de gordura corporal daquela pessoa. Mesma coisa quando é só embaixo. Então essas balanças tendem a dar mais erro do que a balança que é pé e mão, tá? Então, caso você vai escolher uma bioimpedância, se atente a isso. Tem que ter um eletrodo aqui na mão, nas duas mãos e nos pés. Beleza? E existe a bioimpedância também que você não tem a plaquinha de metal, né? Você coloca o eletrodo aqui, você sabe quando vocês já fizeram um eletrocardiograma, né? Que tem que depilar o cara lá, colar aquele adesivinho e aí colocar os aparelhinhos, tem bioimpedância que é dessa forma. Essa é melhor ainda, beleza? Do que a da plaquinha. Por quê? Porque alguns artigos estudaram o quanto essa bioimpedância seria adequada, por exemplo, para atletas de judô. E viram que, como os atletas de luta, né, que treinam aí também descalço, acabam desenvolvendo uma pele mais grossa no pé e às vezes calos no pé, isso pode alterar a passagem de corrente elétrica pela sola dos pés. Então, olha, né, que específico isso. Então, por isso, você entender o seu nicho primeiro é muito importante, porque se você for atender esse tipo de atleta, talvez isso dê problema, beleza? Então, olha só que interessante, né? Então, esse é outro ponto, tá? A quantidade de eletrodos que tem aí, de placas que tem aí. Se tiver mão e pé, melhor, mas dependendo do nicho, os calos de mão ou no pé podem atrapalhar. Por isso que aquela que cola o eletrodo aqui já tira essa variável, né? Isso não ia interferir, beleza? Bom, outro ponto da bioimpedância, que aí sim a gente chega num ponto mais crítico, tá? Porque o protocolo, você pede para a pessoa fazer, se você tiver esse controle, esse bom controle, ela fazendo o protocolo, a precisão vai ser mais correta, tá? Você escolhendo a bioimpedância certa, então, dependendo do seu público, né? Essa com placas, com eletrodos aí, mão e pé, já também melhora a precisão dela. Agora a gente chega no terceiro ponto, que é bem crítico, que são as fórmulas que estão aí dentro dessa balança. Por quê? Tem algumas bioimpedâncias mais acessíveis, vamos colocar assim, que você já coloca ali, você já vai pesar o paciente, né? Então vai dar o peso dele ali, você coloca a altura, a idade, se é homem ou mulher, e aí ele passa a bioimpedância e você não consegue escolher a fórmula. Então isso é muito crítico, tá? E no final a gente vai falar sobre isso. Por quê? Porque se a pessoa é obesa, a gente usa fórmulas diferentes. Se a pessoa é idosa, é outra fórmula. Se a pessoa é atleta, dependendo do tipo de modalidade, muda muito a composição corporal. Então isso muda a fórmula, tá? Então quando você não consegue escolher a fórmula, isso é bem ruim. Então se você for escolher alguma bioimpedância, verifique com o suporte se você consegue ter acesso a diferentes fórmulas, tá? Porque normalmente você não consegue inserir a fórmula ali na bioimpedância. Mas se ela tiver essa possibilidade de encaixar o seu paciente em diferentes grupos, melhor, certo? Então, a bioimpedância, a minha orientação geral é essa, beleza? Agora a gente vai para antropometria. Bom, quem não conhece a antropometria é aquela, né? Avaliação que a gente faz com fita, adipômetro ou plicômetro. E para quem consegue também já sabe fazer diâmetros, a gente usa o paquímetro, certo? Que tem de pequenos diâmetros e também grandes diâmetros. Então, dependendo da quantidade de dados que você conseguir coletar, você consegue, claro, colocar tudo isso em fórmulas e obter mais variáveis, mais
dados para você avaliar esse paciente, tá? Então tudo depende do quanto você consegue coletar de dados. Bom, a antropometria é sim prática, é fácil de você carregar, né? Porque a bioimpedância, dependendo do tipo de balança, se é uma balança muito grande, você não vai conseguir carregar. Então, dependendo da sua realidade, se você vai começar, ao invés de ser em consultório fixo, vai começar em coworking ou vai começar em academias, e aí você vai ter que ficar carregando esse equipamento, dependendo da bioimpedância, você já não vai conseguir. E a antropometria já é melhor em relação a isso, tá? Só que qual é a questão da antropometria que é bem importante? Na bioimpedância eu falei a parte crítica, né? Agora vamos falar da parte crítica da antropometria, é a questão da técnica. Então, para você utilizar, você precisa ter a técnica correta. E eu vejo, né, como professora de graduação e pós-graduação, eu já vi muito isso acontecer. Os estudantes subestimando a importância da aula de avaliação nutricional e não participando tanto da prática. Às vezes porque tem vergonha, não quer expor o corpo, ou enfim, acha que não vai atuar em consultório e acaba não fazendo as aulas práticas e não treinando. Isso é gravíssimo, tá? Antropometria é treino, então você precisa estar sempre executando para você não esquecer e não perder a prática, não perder a técnica. Então a técnica é super importante. A técnica que eu uso é um padrão, tá, internacional, que foi dado aí pela certificação da AIESEC, certo? Então é uma sociedade internacional que padroniza essa antropometria. Então eu fiz o nível 1, fiz o nível 2, o que difere é o número de medidas que você consegue ter, né, ali habilidade para fazer, tá, entre o 1 e o 2. E isso me permite fazer as medidas sempre da mesma forma, da forma correta, com pontos anatômicos ali de referência, com fórmulas também mais adequadas, e qualquer antropometrista do mundo que utiliza o método da AIESEC vai usar a mesma técnica. Então isso nos permite comparar dados no mundo todo, tá? Então se você quer aprender antropometria, o método da AIESEC é bem interessante. No curso Nutri Esportivo de Sucesso tem toda a teoria, então eu ensino isso, tanto fazer perímetro, dobra, diâmetro, com vídeo aula sobre também como fazer essas marcações, como fazer as medidas, com os insights também para facilitar as medidas. Mas mesmo com a teoria, você precisa ir para a prática, tá? Então pegue aí, eu sempre brinco, né? Aproveita aquelas pessoas que falam, faz uma dieta para mim, você fala, vamos fazer avaliação nutricional primeiro. Aí faz a avaliação nutricional de várias pessoas, pelo menos 20 pessoas, tá? No mínimo, para você conseguir desenvolver essa habilidade aí e perder o medo de fazer antropometria, porque eu vejo que muita gente tem medo, ok? Então, você consegue aplicar a antropometria, gente, com todas as idades. Você consegue aplicar com a criança, você consegue aplicar com a gestante, você consegue aplicar com o idoso, com o atleta, com todo mundo, com acamado, tanto é que no hospital a gente usa. O que vai mudar? O número de variáveis. Então, muitas vezes, uma gestante, você não vai pegar a dobra abdominal, né? Você vai pegar o quê? A dobra tricipital. Já vai ser um parâmetro importante para você avaliar ali a deposição de gordura, como está sendo essa evolução. No idoso, por exemplo, a gente pega da panturrilha, que é um parâmetro importante também para ver desnutrição. Então, para cada idade, a gente vai ter ali um parâmetro, tá? Então, isso é bem interessante da antropometria, porque se você atende ainda um nicho mais amplo, vamos colocar, uma variedade maior, né, de pessoas, vai ser interessante a antropometria, porque você só vai mudar ali a coleta de dados, beleza? Eu sempre falo com meus alunos assim, o máximo de medidas que você conseguir coletar, colete. O máximo. Então, claro que em alguns pacientes obesos, você não vai conseguir, às vezes, coletar uma dobra abdominal, uma dobra suprailíaca, uma dobra da coxa. Porém, você consegue pegar uma dobra bicipital, às vezes consegue a subescapular, consegue da panturrilha. E é esses dados que você vai comparar. Então, depois desses dados coletados, você tem diversas opções. Você pode jogar em fórmula, você pode comparar o paciente com ele mesmo, as dobras isoladas mesmo, você pode somar essas dobras. Então tem várias maneiras, né, de você conseguir avaliar mesmo quando você coleta poucas dobras, certo? Bom, e aí a grande questão então da antropometria que eu vejo é
a roupa, que pode atrapalhar, tá? Então você precisa sempre orientar o seu paciente para não ir de calça jeans, para não ir com top, né, inteiro nas costas, que aí você não vai conseguir pegar a medida subescapular, por exemplo. O short não pode apertar tanto, então você tem que orientar o paciente quanto a isso. Mas é um pouco mais viável do que ele ficar 4 horas em jejum. Eu, na minha prática, acho mais viável do que fazer todo o protocolo da bioimpedância, certo? Em relação ao tempo, demora muito, demora pouco, é tudo com a prática. Então, para vocês terem uma ideia, do nível 2, quando eu comecei, eu demorava 1h30 e eu tinha que olhar a apostilinha para relembrar os pontos, para, né, ir treinando mesmo. E aí eu peguei essas 20 pessoas que foram voluntárias e fui fazendo, treinando. Então, uma medida que durava 1h30, agora dura de 40 minutos a 1 hora, tá? Então, realmente é treino, por isso não subestime a prática, treine bastante, beleza? Então, pra gente concluir, né, o que seria melhor, a bioimpedância ou a antropometria? Você executando o protocolo da forma adequada dos dois, tá? Porque a antropometria também tem protocolo. E utilizando as equações corretas, as duas funcionam. Então preste atenção mas muito nisso, tá? Execute sempre com a técnica correta e escolha as equações também adequadas para o seu paciente. Então não vai ser uma equação só que você vai usar para todos os pacientes. E se você não sabe quais as equações que você pode usar, a gente vai ter um webinário gratuito sobre fórmulas para composição corporal. Então lá eu vou apresentar diversas equações, a qual público vai ser mais adequada a qual equação, tá? E aí você vai conseguir ter todas as informações aí para você decidir qual método de avaliação da composição corporal você vai utilizar. Bom, se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir aqui. E aqui na descrição a gente tem um link, tá? Que é para o grupo de estudos, que é um grupo gratuito. Lá você recebe esses links das aulas gratuitas que a gente tem toda semana. E se você tiver interesse em aprender a fazer uma avaliação física de forma correta, tanto a bioimpedância quanto a avaliação também por antropometria, a gente tem tudo isso no curso Nutri Esportivo de Sucesso. Então, se você tiver interesse em fazer um curso completo para aprender os 4 pilares aí do atendimento nutricional na área esportiva e realmente se tornar uma referência na área, é só clicar aqui também no link da descrição que você vai conseguir ver todas as informações aí do curso, beleza? Se tiver alguma dúvida, é só entrar em contato comigo e até o próximo vídeo.